Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Atos, mais uma vez. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A partir do verso de número 42. Atos 2, 42. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobrevinha temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendia suas propriedades e bens e repartia como todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, e comia os seus alimentos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor do povo. O Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Eu gostaria nesse dia de hoje de falar com os irmãos sobre a igreja primitiva. Sei que nós estamos hoje no culto de missões, mas eu gostaria de falar sobre o papel da igreja. O meu papel, o seu papel como igreja. E hoje, alguns valores que precisam ser resgatados. E nós temos a igreja primitiva como essa base, esse alicerce, o qual devemos muitas vezes olhar para a igreja do passado e ver como os irmãos se comportavam e o zelo que eles tinham pela sã doutrina. E é sobre esse assunto que eu gostaria de falar com os irmãos no dia de hoje. E pensando nisso, veio no meu coração um tema: resgatando os valores da igreja primitiva. Esse texto, como falei, está no livro de Atos, capítulo de número 2. Nos fala sobre o cumprimento de uma profecia que foi dada há milhões de anos atrás pelo profeta Joel. Se você perceber no capítulo 1, a partir do verso de número 10, Jesus está partindo aos céus, juntou todos os seus discípulos e aí anunciou a sua ida para o céu. Os discípulos ficaram preocupados como iria ser esse seu ministério. Como falei para os irmãos, no livro de Joel, capítulo de número 2, 29, diz assim: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos e os jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Quando nós chegamos no livro de Atos, capítulo 2, nós conhecemos como o dia de Pentecoste, o dia o qual inicia o selo da igreja, porque Jesus disse na sua palavra que ele iria subir, mas que o Senhor iria deixar o seu Espírito Santo e iria batizar todos aqueles que se encontravam naquele lugar com seu Espírito e com fogo. Eu gostaria de falar sobre alguns detalhes antes de entrar sobre alguns pontos o qual eu gostaria de trazer nesse dia de hoje. Uma das coisas que eu gostaria de trazer como detalhe é sobre esse cumprimento que a gente vê no capítulo 1, a partir do verso de número 8. Eu gostaria que você acompanhasse.
Perceba que Joel profetizou isso há muito tempo atrás, mas antes de chegar esse dia, o próprio Jesus disse isso. E ele fala no capítulo 1: mas receberei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até o confim da terra. Isso é um detalhe. Jesus anuncia, e quando nós chegamos no capítulo de número 2, nós vemos esse acontecimento acontecendo. Como diz, que estavam todos reunidos com um só propósito. O propósito era de buscar o Senhor, para que chegasse esse dia, o dia de Pentecostes. E aí nós vemos que, como falou nesse versículo do número 8, Jesus falando isso para os seus discípulos, e os discípulos perguntaram: mas Senhor, qual é o dia? Qual é o momento? Quando isso vai acontecer? Jesus disse: isso não vem a vós, isso é o Pai o qual sabe. E Jesus parte aos céus, e os discípulos ali ficam, e um homem com vestes brancas chega para os discípulos e diz: aquele que vocês vê subir, esse um dia há de voltar para resgatar a sua igreja. E ali estava algumas pessoas que naquele momento se encontravam. Se você for ver no verso de número 13, você vai ver que os 11 discípulos estavam naquele lugar. Eles subiram a Jerusalém e foram para o templo, e ali os seus discípulos, os 11, porque Judas havia se enforcado, já não estava mais fazendo parte dos 12. E a Bíblia diz que no verso de número 15, diz que a quantidade de pessoas nesse dia de Pentecostes que estava reunido naquele lugar, há cerca de 120 pessoas. O versículo de número 15 nos afirma isso, dizendo que depois que os discípulos voltaram, que foram para o templo se reunir com aquelas pessoas, com algumas mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e se encontraram naquele lugar cerca de 120 pessoas. Mas aí tinha que se cumprir as 12 tribos, e no meio dos discípulos faltava um discípulo para completar. E nós vemos no capítulo de número 1, de verso de número 26, nos diz que houve um sorteio. A Bíblia nos fala que houve um sorteio para a escolha desse novo discípulo, José e Matias. E aí os discípulos fizeram esse sorteio, e a Bíblia nos diz que a sorte caiu sobre Matias, e agora Matias completa, ele faz parte agora, se incorpora no meio dos 11, e aí completa os apóstolos. E aí a partir do capítulo 2 é o que nós conhecemos, o dia de Pentecoste, o dia que todos estavam reunidos com o desejo de buscar o Senhor, estavam todos unidos com um só pensamento. E aí a Bíblia nos afirma que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo, e todos eles passaram a ser cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas. Passado esse momento, esse acontecimento, alguns homens, ao perceber esse movimento, que talvez um movimento de um avivamento, o que tantas pessoas hoje falam, tantas as igrejas procuram o avivamento, um movimento o qual Deus derramou sobre aquelas pessoas naquele dia de Pentecostes. E nós vemos o qual naquele momento os homens ficaram assustados, preocupados, e dizendo: por que esses homens, por que esses movimentos? Eles falam em outras línguas, e outros homens de outros países, de outros lugares, começaram a escutar as palavras, aqueles homens cheios do Espírito Santo, falar cada um em sua própria língua. Mas também nós vemos no capítulo de número 2, do verso de número 13, que alguns homens começaram a zombar desse acontecimento, e começaram a chegar ao ponto de dizer que eles estavam bêbados. E nisso nós vemos que Pedro se levanta com autoridade, porque agora estava cheio do Espírito Santo,
E agora ele começa a falar para aqueles homens: não, nós estamos aqui porque uma profecia que foi dada há muitos anos atrás, da vinda do Filho do Homem, nós estávamos com ele, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele partiu, e ele disse que num dia de Pentecostes, no dia em que todos estivessem reunidos, seriam marcado a sua igreja com a descida do Espírito Santo. E aí Pedro começa a anunciar dizendo: arrependei-vos, deixe os vossos pecados. E Pedro agora com ousadia começa a anunciar a pregação da palavra. E você pode ver isso no capítulo número 2, a partir do verso de número 38, quando Pedro anuncia a pregação do Evangelho. E quando chega no versículo 41, diz que nessa pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, depois que a igreja foi selada pelo avivamento. Juntando com 120, agora 3.120 pessoas estavam fazendo parte de uma nova comunidade. E aí se forma a igreja. Mas e o que é a igreja? Qual é o papel da igreja na terra? O latim, a palavra igreja no latim significa eclésia. É um templo de cristão, um local de pregação e de ensinamento de Cristo, onde todos estão buscando o mesmo propósito. É um conjunto de pessoas unidas pela mesma fé, celebrando a mesma doutrina. Isso é a formação da igreja. E como falei, agora, como iria se iniciar essa igreja? Como é que iria, talvez, separar os departamentos da igreja? Como é que iria funcionar? Quem seriam os diáconos? Quem seriam os líderes? Ou as pessoas que iriam começar a pregar e ensinar a palavra? E aí nos diz a palavra de Deus que os apóstolos estavam naquele lugar, porque os apóstolos aprenderam a palavra, eles conviveram com Jesus, Jesus ensinou a palavra. E sobre alguns valores, queridos, que eu gostaria nesse dia de hoje de trazer para nossa memória, para trazer de ensinamento para a nossa vida. São alguns valores que talvez as igrejas atuais deixaram para trás. Alguns valores: o valor da comunhão, o valor do partir do pão, o valor do zelo pela doutrina, para não entrar em qualquer coisa que se fala, para não deixar ser ouvido ou começar a praticar qualquer coisa que qualquer pessoa sem uma base, sem vida, venha trazer ensinamento. São valores que foram deixados para trás, mas a igreja primitiva nos mostra os valores que precisam ser zelados até os dias atuais. E o primeiro valor, e a primeira coisa que eu aprendo, que eu tenho que trazer para a nossa igreja, para a nossa vida, que nós somos igreja, são os valores da sã doutrina, o ensinamento da palavra. Se você pensa que Jesus te chamou simplesmente para você ficar sentado no banco, ou para ficar calado, você está enganado. Jesus te chamou com um propósito, para glorificar o seu nome, sim, mas também ensinar a palavra, porque ele disse: vinde a mim e eu vos fareis pescadores de homem. Ele te chamou e ele disse: vinde após mim e eu vos farei, eu vou te ensinar. Mas você tem que anunciar a palavra. E a palavra de Deus começa a ser falada pelas pessoas. E agora diz que a igreja começa a crescer, porque os irmãos começaram a compartilhar, a viver em comunhão, em koinonia, juntos. E a igreja começa a crescer. E o primeiro valor que precisamos resgatar para os dias atuais, para a igreja do Senhor, o qual talvez está buscando hoje o avivamento, que está buscando essa manifestação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. O valor é o zelo pela doutrina do Senhor, o zelo pela palavra.
zelar por essa palavra, porque essa palavra é luz para o nosso caminho. Essa palavra é que nos orienta como devemos nos comportar como cristão. É essa palavra que precisamos zelar. São esses ensinamentos que ficará marcado em nossa vida e que deveria ser pregado às pessoas e os nossos que estão próximos de nós. Porque quando nós estamos no culto de missões, falamos muito sobre os missionários. Alguns desejam anunciar a palavra, mas como pode anunciar a palavra se não conhece essa palavra, se não tem essa sã doutrina como a base da sua vida? Como pode anunciar a palavra se dentro de casa, se no seu trabalho você próprio não demonstra essa palavra, mas deseja ir para fora para pregar lá fora? Você precisa ser missionário dentro de casa. Você precisa anunciar essa palavra. E esses homens, eles zelavam pela palavra dos profetas, pelo que os profetas deixavam para eles. Só que hoje, algumas igrejas, muitas pessoas estão preocupadas com os movimentos pentecostais. Muitos estão preocupados com atrair o povo. Talvez fazer um culto mais festivo para poder trazer os ímpios. Talvez fazer alguns momentos ou criar algumas situações para que possa mostrar para o povo, para que possa anunciar ao povo sobre o acontecimento que está na igreja. E muitas pessoas às vezes estão sendo atraídas para a igreja apenas buscar alguma coisa para o movimento, e não pela palavra. Não pela palavra. E o que eu gostaria de dizer nessa noite, querido, para mim e para você: quando a igreja ela não incomoda o inferno, tem alguma coisa errada com ela. Quando a igreja não está impactando o inferno, quando a igreja está no local e ela não demonstra que ali há homens e mulheres de Deus, tem alguma coisa errada. Porque o papel da igreja é impactar o inferno e tirar vidas que estão perdidas no inferno, para gozar, para poder sentir a alegria que você sente quando Deus te usa aqui na igreja. Essa alegria que é inexplicável, que tantas pessoas estão lá fora e que não conhecem, porque hoje a igreja e algumas igrejas estão se envolvendo com o mundo, trazendo as práticas do mundo para dentro da igreja. Hoje nós vemos tanto tipo de igreja que não demonstra a vida, mas a igreja que tem a sua palavra como a base, como a sã doutrina. Essa igreja, ela não precisa fazer movimento para atrair o povo, mas a palavra de Deus, quando é anunciada, a sã doutrina quando é pregada, vidas se prostram diante da palavra e aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É essa palavra que precisamos zelar por ela. É essa palavra que precisa fazer parte da minha vida. São esses ensinamentos que o Senhor deixou para nossas vidas. Esse valor, o valor da doutrina. Nós vemos isso, queridos, no versículo 42. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. É o primeiro ponto. O segundo ponto está também nesse versículo. E eles estavam na comunhão. Eles estavam juntos. E você vê que antes do acontecimento do Pentecoste, eles já estavam unidos, juntos, buscando o mesmo objetivo: a chegada do Espírito Santo, o cumprimento da profecia. Lucas nos narra e nos informa que agora essa comunidade de pessoas que estão juntas, ele agora começa a falar para nós como essas pessoas conviviam em comunhão. E nós vemos no versículo 45 que eles começaram a vender as propriedades, começaram a vender os bens,
eles começaram a compartilhar com aquele que necessitava, com aquele que estava passando por situação. A igreja primitiva, os irmãos daquela igreja, a igreja começou a crescer porque as pessoas se preocupavam um com a outra. Não existia diferença. E dessa mesma forma, sem essa tecnologia, sem as informações, sem a mídia, esses homens e mulheres conseguiram impactar o mundo. A palavra de Deus foi anunciada, sem precisar de nada disso, simplesmente falando de boca a boca, falando da palavra. E a igreja começa, como falei, começa a crescer. Na primeira pregação que Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. A igreja começa a crescer, a igreja começa a mostrar o cristianismo, começa a mostrar a pessoa de Cristo. Só que hoje muitas igrejas estão fazendo, querido, a igreja na verdade como campo de batalha. Não existe mais comunhão entre os irmãos. Pessoas que dizem: eu não consigo ficar do seu lado porque eu não te suporto mais. Algumas pessoas começam a falar algumas coisas. Se é dentro de casa, as pessoas, a humanidade já não consegue mais pensar no próximo, só pensa nas suas próprias coisas. Mas a igreja primitiva nos mostra uma igreja avivada, uma igreja no qual Deus se faz presente. A comunhão tem que haver no meio da igreja e não separação, porque senão o avivamento não vem. Se existem algumas pendências dessa, precisamos rever em nossa vida, porque esse avivamento só irá acontecer quando a igreja estiver buscando o mesmo propósito, buscando o Senhor. Assim Deus irá manifestar o seu poder e vamos ver grandes coisas que Ele ainda pode fazer hoje. Talvez você olhe para o passado e você vê os milagres que Ele fazia. Talvez você olhe para o Velho Testamento e você vê como os profetas eram usados de abrir o mar vermelho, de fazer tantos milagres acontecer. E quando você olha os dias de hoje, você diz: aonde estão os milagres? Nós não vemos mais milagres. Você não precisa ver milagre. Deus ainda faz milagre em nosso meio. Se você parar hoje para pensar direitinho, olhe para a sua vida, olhe para trás, veja o que Ele já fez. Você era um milagre. Precisamos simplesmente, querido, cumprir o papel da igreja, porque eu faço parte e você também faz parte da igreja. Mas muito hoje, queridos, estão preocupados com tantas coisas. Não há comunhão no meio da igreja. As pessoas estão preocupadas nas suas coisas, em buscar os seus próprios ideais, realizar os seus sonhos, e o seu próximo que está ao seu lado passa necessidade. Nós vemos isso na campanha aqui da igreja. Quando se fala para trazer 1 quilo de alimento, algumas pessoas traz, porque não existe mais compaixão entre as pessoas. Muitas pessoas talvez que estão ao seu lado hoje esteja passando por necessidade, esteja passando por algum momento de provas, esteja necessitando não simplesmente de alimento, mas de uma palavra, porque comunhão não é simplesmente dar alguma coisa ou fazer com que a necessidade do próximo seja saciada. Não, comunhão é viver juntos. Se você parar e ver em toda parte da Bíblia, no Novo Testamento e no Velho, o Senhor sempre colocou algumas pessoas junto dos líderes, para que pudesse acompanhar, andar junto. Ele fala: é melhor 2 do que 1. Sempre comunhão, igreja, viver juntos. Uma vez eu falei aqui na igreja: uma brasa que fica fora ou distante da fogueira, ela tem a tendência a se apagar. Igreja é isso, é união, é unidade, é comunhão, é koinonia. Talvez para algumas pessoas, e falar sobre a igreja, falar sobre comunhão e viver uma vida talvez que demonstre isso, glória a Deus,
Mas talvez para muitos, falar em línguas, marchar, cortar e achar que é cheio do Espírito Santo está se enganando. Porque a Bíblia diz: se você tiver tudo isso, falar em línguas, outras línguas, mas se não tiver amor, de nada vale. E tem muitas pessoas aí que querem mostrar que é cheios, mas na verdade, como a Bíblia diz, são como um trapo de imundícia. São igual a mim e igual a você. Todos nós precisamos de Deus. Se Deus não estiver na nossa vida, somos como esses. Mas o que nos faz diferente é porque nós aceitamos a sã doutrina como a base de tudo e passamos a viver em comunhão. Porque é difícil, irmão. É difícil. São pensamentos diferentes, mas é por isso que a igreja cresce. Porque são pensamentos diferentes. Porque às vezes você pensa uma coisa e chega outra pessoa que mostra outra coisa, você diz: esse eu não consegui enxergar. Porque são pensamentos diferentes. Precisamos viver em comunhão. Precisamos resgatar isso para a igreja. Precisamos trazer isso para a igreja novamente, que talvez isso tenha sido perdido. Talvez aquele irmão que sentava muitas vezes do seu lado, talvez você olhar hoje e você não vê mais ele. Como é que esse irmão está passando? Aonde esse irmão está? Cadê a comunhão? Cadê a lembrança? Comunhão é viver juntos, é compartilhar a mesma fé, é defender o mesmo ideal. O outro ponto que precisamos resgatar, que também está nesse verso, o verso 42. Primeiro é a doutrina, segundo, a comunhão, e o terceiro, o partir do pão. E aí eu fui pesquisar sobre esse partir do pão. Esse partir do pão que eles estão falando aqui, e que diz que no verso 46 que eles iam de casa em casa e faziam uma festa e compartilhava de casa em casa o pão. Isso é um costume que tinha dos judeus, de fazer essas festas e começarem a ir para um local e ali fazia o culto e adorava ao Senhor e louvava ao Senhor. É como nós nos lembramos quando nós vamos fazer aqui a consagração de manhã cedo. Todos trazem alguma coisa para compartilhar um com o outro. E esse compartilhar, esse partir o pão, não é simplesmente dessa festa, mas também o partir do pão da comunhão, da Santa Ceia. Esse partir do pão também é suprir, porque era costume dos judeus, todas as vezes que iam, não simplesmente levava o cuscuz, ou talvez o pão, não, às vezes eles levavam alimentos. Por quê? Se aquele irmão que tem um arroz, mas tem um feijão, ele leva o feijão, e aquele que não tem o feijão, ele leva o arroz. E aí compartilhava isso, e começava a compartilhar o pão, e no meio da igreja ninguém passava necessidade, porque um supria a necessidade do outro. Eu não estou dizendo aqui para você pegar o que você tem e sair dando isso a todo mundo e ficar sem. Mas o compartilhar o pão é pensar no próximo, é pensar nos seus, o da igreja, o que está ao seu lado, no teu próximo que está lá perdido, que está passando por necessidade. Esse é o papel da igreja, isso é o que precisamos trazer e resgatar. Precisamos fazer essas práticas, irmãos. Começar a conviver mais próximo, procurar saber um mais do outro, para que isso Deus possa se manifestar em nosso meio. Esse partir do pão era no momento em que aquelas pessoas estavam juntas. E a Bíblia diz no verso 47 que diz assim:
eles louvavam a Deus. E tendo o favor de todo o povo, o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que aceitavam. Porque aonde há comunhão, aonde há o zelo pela doutrina, aonde há o partir do pão, Deus se faz presente. Deus opera milagres. A igreja cresce. Vidas são impactadas pela palavra. Você não precisa fazer movimentos. Você não precisa fazer nada. Simplesmente pregue a palavra. Ela por si própria tem poder de convencer qualquer homem que tem um coração mais duro. Essa palavra é que precisamos guardar no nosso coração. Por isso que o salmista diz: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ele. Eu preciso guardar essa palavra. Essa palavra precisa ficar guardada dentro do meu coração, para no dia mau essa palavra permanecer, porque essa palavra é a verdade. É essa palavra que precisamos ter zelo por ela. É essa palavra que precisamos guardar no nosso coração. São esses 3 pontos, irmãos, que eu quis trazer nesse dia de hoje. Precisamos resgatar valores que talvez foram perdidos. E a igreja primitiva nos mostra como nós, como cristãos, precisamos nos comportar. Amém? Eu convido você nesse momento a se colocar de pé. E eu gostaria de cantar um louvor. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos buscar Ele de verdade. Como eu falei aqui no culto, vamos fazer valer esses momentos que vemos à igreja. Você saiu da sua casa. Talvez você deixou seus filhos. Talvez você deixou alguém chateado. Ou talvez você veio. Mas faça valer esses momentos que você está na igreja. Faça valer. Porque quando nós nos reunimos em unidade, em comunhão, em koinonia, no partir do pão, Ele se faz presente. E eu fico pensando nesse dia de Pentecoste. E fico imaginando, quando o texto diz que eles estavam sentados. Talvez eles passaram o dia todo orando e nada aconteceu. Mas diz que de repente, porque Deus faz as coisas do de repente. Você já teve a experiência do de repente de Deus? Ele faz o de repente. Hoje Ele pode responder a você. Faça valer esse dia. Faça valer a pena esse momento que você veio para a igreja, que talvez para muito se torna algo repetido todo domingo. Talvez quando lembra e quando vê quem vai pregar e diz: eita, esse aí, meu Deus do céu, eu já ouvi tanto. Mas todas as vezes que você vem para a igreja com o coração quebrantado e sincero, quem fala aqui na frente é Deus. E hoje eu trago a memória como aquele dia estavam todos buscando o Senhor, e o Espírito Santo de Deus visitou aquele povo. Ele pode te visitar hoje. Amém? Feche seus olhos nesse momento e vamos cantar esse louvor, uma parte desse louvor.